Bom dia, pessoal, começando mais um podcast por aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite, que eu não sei que horas vocês vão estar assistindo. Tô aqui com a minha querida e maravilhosa Roberta. Vai conversar aqui um pouquinho com a gente. É advogada de família e de sucessões. Vai conversar com a gente como foi o início dessa advocacia dela, como foi migrar de área para ela, como é a maternidade, que eu sei que ela é uma mãezona, então vai ter muito papo, muita conversa por aqui. Se apresente, Roberta. Seja muito bem-vinda a esse podcast. Obrigada, Grace. Meu nome é Roberta Souza, sou advogada familiarista, né? Assim me intitulo, Família e Sucessão. Sou sócia do escritório Souza Bage, com a minha querida sócia Mirela Bage. E estamos aqui, sou mãe também, né? Sou comunicadora, minha primeira formação foi comunicação social e também advogada. Ai, que delícia. Já ter você aqui já é uma delícia. Mas vamos embora, não vamos enrolar muito, porque como eu brinco sempre, o jovem advogado, ele tem ânsia. Isso. Então, ele tá querendo a 1000 por hora. Como foi migrar? Por que tu escolheu direito? Eu me lembro quando eu estava na faculdade, era uma loucura. Porque tu trabalhava durante o dia, estudava à noite e era uma das pessoas mais dedicadas da sala. Como é que tu dava conta de tudo isso? Me explica! Então, eu estava ontem até conversando com um cliente, que eu acho que o problema era que lá atrás, quando fizemos vestibular, nós podíamos escolher entre duas áreas, e era exatamente isso. Direito era uma das minhas opções, né? A outra era publicidade e propaganda. Com a separação dos meus pais, que foi muito pertinho de começar a faculdade, de prestar vestibular, eu acabei intuindo por fazer comunicação social. Acho que porque a escolha do meu pai era direito, e aí nessa coisa, né, de ficar nessa... Não, e também no emocional, digamos assim, era uma separação, eu estava ali querendo ter um pouco de rebeldia, olhando para mim, adorava escrever, sempre gostei, e estar com pessoas, mas tinha aí essa junção, né, das duas áreas em estar com pessoas, né, em cuidar de pessoas, em me comunicar, enfim. E aí passei para as duas, mas acabei escolhendo fazer comunicação social. Fiz publicidade e propaganda por muitos e muitos anos. Tive uma carreira de sucesso, sim, em comunicação social. Entre veículos de comunicação e multinacionais, eu acabei passando um tempo fazendo comunicação. Fui muito feliz. E aí, quase com 30 anos, né? Hoje não tenho mais 30, já saí da casa dos 30, mas quase no finalzinho, aí, nessa passagem dos 20 para os 30, eu, conversando com o meu pai também, acho que ele ficou insistindo, ele disse, filha, por que não direito? Vai fazendo. Essa frase foi muito interessante. Ele disse, vai fazendo, entra, tenta, como portadora de diploma, inclusive, vai fazendo, vê se você gosta e vê se acaba e vamos ver. Vai que direito é uma segunda opção. Cá estou eu como primeira opção. No meio disso, tiveram muitas coisas, né? Eu passei muito tempo, nessa época eu estava na Odebrecht, né? Eu tinha um cargo de liderança alto, inclusive na Odebrecht, na área de comunicação e sustentabilidade. E aí essa migração, na verdade, aconteceu e aí era isso que você falou, fazia 10 coisas ao mesmo tempo. Eu trabalhava muito longe, eu estudava na hora do almoço, né? Eu muito dedicada, prestava atenção nas aulas, porque eu sabia que tempo era ouro, era precioso. Passei inclusive no 9º período na OAB. Eu me lembro, ela estudava, você estudava, eu passava, e eu sempre também fui estudiosa, mas eu ficava admirada, porque ela estudava nos intervalos, a gente tentava, eu olhava, cadê a Roberta? Porque a gente tornou amigas depois. Sim. Porque no intervalo era o momento que ela estudava, era o momento que ela perguntava, um professor perguntava a outro, sempre foi um destaque. Acho que talvez é uma coisa que eu brinco sempre, é a força de vontade, é resiliência. Você já tinha isso na faculdade. Sim, e era muito legal, porque eu sabia que aquilo era um investimento. Eu encarei a faculdade de Direito como um grande investimento. Eu levei muito a sério, porque eu tinha também uma outra maturidade. Não que a de publicidade não tenha sido assim. Mas eu estava em outro momento de vida, né? Então, eu encarei a faculdade de Direito com mais maturidade do que a de publicidade. E foi muito positivo isso, né? Eu não era tão velha assim para fazer um segundo curso, mas eu tinha deadlines muito específicos, né? Então,
Uma grande oportunidade, por exemplo, era migrar, sair da área que eu estava, comunicação e sustentabilidade, e na própria Odebrecht ir para a área jurídica, que foi o que aconteceu. Então, isso aconteceu. Então, para isso, eu precisava passar no nono período. Então, eu fui muito focada, né? Eu tinha algumas entregas muito interessantes. Mas deu certo, consegui. No meio do curso, no início do curso, eu quase desisti, porque nós podemos falar melhor sobre isso, mas eu tive uma quebra de realidade, porque eu acho que todo mundo, na grande maioria, entra muito iludido com o que é o direito, e aí eu achava essa coisa de justiça e tudo, e eu entendi que não era justiça, era defesa de interesse. Então, isso me deu uma ancoragem muito forte. Acho que ali eu já consegui definir qual era a minha área. Então, no que eu tenho interesse, né? Eu vou fazer direito para quê? Qual é o meu interesse? Então, isso foi importante. E aí, ao longo do caminho, né, no meio do caminho, eu noivei, eu me casei. Um pouquinho depois, eu tive filho. Então, mas eu planejei a minha gravidez. Então, foi tudo muito. O direito, ele foi me conduzindo desde a faculdade, para entender exatamente o que eu queria hoje. Fiz muitos amigos, com grande parte da turma eu tenho contato até hoje, mas eu encarei aquilo como um investimento. Eu sabia exatamente aonde eu queria chegar. E também quais eram as dificuldades que eu teria, como, por exemplo, eu não podia estagiar, porque eu já morava sozinha, eu tinha um casamento para pagar, né? Era comigo. E eu precisava fazer com que a coisa desse certo. Então, eu não podia, por exemplo, o fator financeiro era algo importante. Eu tinha um salário na Odebrecht que era bacana, à época, e se fosse para fazer direito, era dali para frente, né? Então, não dava para regredir. Então, eu dei muito valor, por exemplo, às aulas de prática jurídica, onde eu realmente me dedicava, eu ia ao fórum, eu perguntava muito, porque essa vivência, né, que o jovem advogado, às vezes... Hoje está bem mudado, mas começa ali pedindo uma coisa ou outra, diligência. Eu não tinha essa oportunidade. Então, eu precisava fazer acontecer ali, com o que eu tinha. E foi muito importante. A diligência, eu brinco sempre que às vezes eu vejo alguns estagiários, não todos, reclamando da diligência do fórum, e era uma das coisas que eu mais gostava de fazer, porque eu queria aprender isso. Eu me lembro quando eu comecei a estagiar, eu estagiava e ganhava R$300, mas para mim era um aprendizado imenso e era aquilo que eu tinha naquele momento. Então, uma pergunta que me ficou, Roberta, eu acredito que o pessoal também, então nunca que você cogitou a ideia de fazer um concurso, não? Não. Inclusive, o meu marido é concursado e grande parte da sala entrou pensando em fazer concurso. Não, isso nunca foi a minha ideia. Eu acho que 90% da nossa sala já pensava no concurso. E assim, o pessoal também tinha um nível diferente de vida, as pessoas já tinham pais que eram advogados, que eram juízes, então eu percebia que todo mundo queria muito concurso, era uma turma muito nova. E a gente ficava, eu também já não tinha mais esses 20 e poucos anos, então eu tinha uma ideia totalmente diferente. Não tinha ideia de advogar, pensei em um determinado momento em fazer concurso, depois eu disse, não, agora é advogar mesmo. Sim. Então, depois de toda essa transição, aonde surgiu o Souza Abage? E aonde surgiu o Direito de Família? Foi ele que lhe escolheu? Você que escolheu? Porque eu já vi que o Direito se apaixonou por você e você está completamente apaixonada por ele. Completamente apaixonada. Eu sempre tive muito em mente que seriam para pessoas e com pessoas. Na área de comunicação, eu tinha essa... E logo, vou só voltar um pouquinho. Quando eu fiz comunicação, eu tive a oportunidade, eu morei fora há um tempo, tive a oportunidade de escolher entre fazer produto, serviço ou atuar com o terceiro setor, com a área de sustentabilidade. E aí, das coisas que vão acontecendo ao longo do percurso. E eu tive uma grande oportunidade de, no Rio, inclusive, onde eu fui fazer pós-graduação e tudo, acabar entrando na área do terceiro setor, mas sempre em grandes empresas. Então, eu estava junto com a comunidade, mas não dentro da comunidade. Eu não era a comunidade, eu era a empresa, eu era a pessoa do business que entendia como é que... Para você não fosse frio. Isso, e assim, eu falo isso porque isso trouxe um senso muito gigante de propósito para mim. Então, por 12 anos...
ativamente eu atuei, seja em instituições de terceiro setor, até em grandes multinacionais, passando por consultorias, por muita coisa, com pessoas relacionadas a propósito. Pessoas, problema, propósito. Pessoas, problema, propósito. Esses 3 P's ficavam muito ali, me moldando, digamos assim. Então, eu não conseguia fazer nada diferente se eu fosse para a área jurídica. Então, ainda cheguei a pensar em previdenciário, ainda cheguei a pensar em alguma coisa voltada para tributário, enfim, mas eu não tinha liga para algo, eu iria muito contra a maré, né? Então, assim, se for para começar, e aí, assim, uma pessoa, até a minha madrasta, né, conversando com ela tomando um café, ela disse assim, se eu pudesse escolher, hoje ela não trabalha com penal, mas ela conversando comigo me disse, olha, se é para começar um pouquinho mais tardio, que comece por algo que pulse seu coração. E eu sabia que seriam pessoas. Eu não tinha como não trabalhar com pessoas de forma diferente e conectada. Então, quando o escritório nasceu, quando eu chamei de Mirela, né, quando conversando com ela, que é minha amiga de infância, inclusive, infância mesmo, de época de respolia, de pequena. E todas nós são extremamente fortes, porque eu conheço Mirela quando passa, é um escritório, é o escritório, pessoal, porque vocês duas são muito fortes. Ela é maravilhosa. Eu disse, Mi, vamos tentar fazer algo diferente. E na área de direito de família, ela relutou muito, porque família, você precisa ter paixão, né? Precisa ter realmente vocação para isso. E aí ela já vinha, né, de uma advocacia mais tradicional. Ela disse, não, Roberta, acho que família é muito difícil, é muito ruim, etc. E aí eu apresentei para ela qual seria o que faria a minha advocacia brilhar os olhos e o que seria uma advocacia com propósito. Então, é uma advocacia que teria comunicação muito forte, sempre foi um grande desejo, graças a Deus eu consigo realizar isso lá no escritório, que é ter uma comunicação muito atrelada, né, que é a Roberta comunicadora, muito atrelada às entregas do que nós fazemos hoje. Então, precisava gerar conteúdo, nós precisávamos entrar com isso, de esclarecer as dúvidas, de estar na internet, não só por venda, não só como uma forma, né, de se mostrar, de gerar autoridade, mas também de se conectar com as pessoas, né, de nos apresentarmos. Então, nós já nascemos dentro da internet, né, com um Instagram. Muito antes da pandemia, vocês já criavam conteúdo. Nós já criávamos conteúdo. Então, assim, nós nascemos com um DNA de mediação. Então, durante muito tempo, inclusive, nós tivemos que falar que não somos ursinhos carinhosos, que existem litígios pesadíssimos lá no escritório, mas... Não abraçamos árvores. Não abraçamos árvores. Acontecia muito isso comigo. Quando eu fiz o curso de mediação, todo mundo, e eu falava sempre, a gente já conversou sobre isso, que a mediação, nos casos de família, é necessária, a gente precisa escutar, a gente precisa ter uma escuta empática. E aí o pessoal achava que eu não cobrava os honorários, que eu ia entrar em toda a audiência, que toda a audiência ia fazer acordo. E simplesmente não é assim, às vezes tem que instruir o processo. Não, é o que de resolução mais célere. Então, nós temos no escritório muito forte um DNA de propósito. Então, qual é o propósito? Esse trabalho que vai ser realizado sendo um serviço advocatício, qual é o propósito dentro da vida desses clientes? Então, o recomeço, a transformação, nenhum cliente sai. Eu posso garantir isso de maneira muito tranquila. Nenhum dos nossos clientes, ganhando ou perdendo, porque também não existe isso para a gente, mas depois de passar pelo seus abaixo, ele sai igual. Não tem como, não tem. Eu posso garantir isso. Porque nós criamos uma metodologia que, no final, a entrega é jurídica, mas tem um olhar e um trabalho muito forte no comportamento e no emocional desse cliente. Ninguém faz terapia, não é, né? O nosso objetivo é terapêutico, que é o que eu digo. Não é terapia, mas é terapêutico. Mas não tem como viver o conflito daquele cliente, não tem como estar muito em contato, né, com todas as suas vulnerabilidades, com as suas dúvidas, com tudo que ele traz, né, para a gente resolver, se não for olhando para isso. Então, comunicação, humanização, resolução. Lá no escritório ninguém mumifica cliente. Eu até tenho esse termo. Não existe cliente mumificado porque ele fica ali, sim, parado para você resolver a vida dele. E o cliente de família, um pouquinho diferente dos outros, talvez até o criminal se aproxime mais. É um dia após o outro.
né? Não resolveu, ele Se dorme e brincar, acorda. ele quer relatórios diários. Se não for... Ele dorme e acorda com aquele problema. E gira o mês. Eu brinco que as segundas-feiras são terríveis lá no escritório, porque eles até respeitam o final de semana, Sim. mas assim, fica com isso muito latente. Então, o Souza Bage, né, a nossa filosofia jurídica, digamos assim, e talvez até o nosso sucesso, ele nasce de um propósito atrelado a uma metodologia que dá muito certo. Porque tudo é muito metrificado, tudo é muito pensado, tudo é estrategicamente calculado para a gente conseguir fazer um direito de família diferente e mais resolutivo. Mais humanizado, né? Mais é uma coisa que eu humanizado, sempre sinto, até quando eu olho o Instagram de vocês, é humanização do direito, Sim. humanização das relações. Se eu pudesse resumir o que eu sinto de você e Mirella, é conexão. Conexão. Tá, eu sinto uma conexão muito forte e assim, vocês trazem isso para o cliente. Eu me lembro que uma vez a gente estava conversando e infelizmente o tempo é muito corrido, a gente poderia passar aqui 3 dias, mas que você me disse uma frase que me marcou muito. E eu sempre tenho esse costume de guardar a frase das pessoas. Eu sou a louca da experiência do cliente. Sou. Porque isso me marcou de uma forma, Sou. porque assim, eu disse, caramba, uma pessoa que é de família, me trazer essa ideia, com certeza eu contrataria ela no mesmo dia, porque o cliente, ele tem a ânsia, como você disse, de resolver. Na segunda-feira ele precisa te contar, ele não é, ele vai para terapia, mas ele precisa te contar. Sim. E me traz, só pra gente encerrar, por que nasceu essa questão da experiência do cliente? O que vocês fazem para trazer essa experiência? Porque toda a parte de mediação já é uma experiência que a gente Sim. sabe que não tem em todo escritório. Sim. Mas tem algo mais em vocês? Sim. Eu acho que essa conexão, Graça, assim, é muito forte. Eu realmente sou muito preocupada com a experiência do cliente. Mirella também. Mirella, de outra forma, claro. também, muito. E todos que fazem o Souza Bage, né? E hoje, graças a Deus, nós temos um time muito bacana, né? Que todo mundo de verdade está ali comprometido com isso. Mas a experiência com o cliente, ela nasce de uma preocupação de fazer parte da história dele. Então, é muito comum que as pessoas se separem, se divorciem com o Souza Bage, que eles busquem uma resolução de alimentos, de guarda, uma curatela, né? Porque não é só divórcio. Claro. Enfim, que passe por um inventário, que passe pelos nossos serviços, que passe pelas nossas mãos, e eles saiam dizendo que, essa é minha advogada. Nossa, essa aqui é minha advogada. Porque eu quando entrei, e aí nós fundamos, eu tinha uma coisa que bate em mim, que era, nossa, se o advogado vem para resolver a vida da pessoa, por que as pessoas têm medo de advogado? Eu não quero ser uma advogada que as pessoas tenham medo de falar. Sim. A minha advogada vai te ligar. Ou eu contratei uma advogada. E aí essa experiência passa pela permissão de entrar na vida dessas pessoas, né? Pelo respeito de entender que dentro de um conflito familiar tem dia que a pessoa vai estar amando a gente, tem dia que vai estar odiando, que vai dizer que a culpa é nossa. Sim. Esse é um comprometimento. Então, essa entrega precisa acontecer. E acho, sim, eu não posso não falar isso, que isso veio muito da minha experiência com a gestão corporativa. Sabe? Como é que esse cliente pensa sobre você, qual é a sua marca nele, como é que você vai estabelecer conexão. A gente tem uma dificuldade muito grande na área jurídica, que é fazer uma captação, né? Muitas pessoas patinam nisso. Então, se a grande parte vem de indicação, como é que você vai odiar o seu cliente? E o seu cliente vai te odiar. Eu não consegui entender isso. Então, é horrível a gente ter que responder um cliente e dizer, é aquele cliente. O bom é quando o cliente, ele te liga, você tem prazer em falar com o cliente. Tem dia que ele vai provavelmente estar super chateado, porque na realidade o despacho não saiu, mas ele vai te ligar. Então, eu acho que, como você está dizendo, a conexão com o cliente, porque você entra na cabeça dele ao ponto dele dizer, ela é minha advogada. E ele vira fã da sua marca. E sabe qual é uma coisa legal? E aí eu posso falar, porque nós não acreditamos em concorrência. Eu acho que já é muito difícil, sim, né? Então, todo mundo junto. Principalmente mulheres. Exatamente. Mulheres têm que se apoiar. Exatamente. Próximo podcast, próxima semana, a Bela tem que estar aqui.
Isabela tem que estar aqui para estar falando. Mulheres têm que se apoiar. A gente precisa dar, né? Nós precisamos dar as mãos para que a coisa aconteça. E aí, o segredo, porque do outro lado, né, também tem uma pessoa. Então, eu tenho filho, eu tenho tempo, né? A minha maternidade é algo que é prioridade na minha vida. Então, enfim, tenho que me cuidar, tenho autocuidado, tem bilhões de coisas. Mas eu acho que uma coisa que é muito interessante, que a gente conseguiu trazer isso, foi analisar qual é o meu perfil, analisar qual é o perfil de Mirella. Sempre tem as duas com o time, então tem um time, para cada cliente tem um time escolhido a dedo, pensando no perfil do cliente, né, e no problema. E nós sempre trabalhamos em dupla, sempre, independente de qualquer coisa. Porque às vezes o cliente, normalmente ele se adapta, a minha realidade não se adapta de Mirella, ou vice-versa, ou ele começa comigo e aí acaba, né, em dado momento do conflito, da resolução, ele acaba se aproximando mais de Mirella. Às vezes eu estou muito cansada, ela entra, às vezes ela está muito sobrecarregada, eu entro, porque precisa resolver, nós precisamos resolver. Sim. Então, desse lado de cá, precisa ter um time para poder abraçar e resolver o problema do cliente. Porque tudo é muito peculiar. Se você dá uma comunicação, dá um resultado, faz uma fala positiva, qual é o próximo passo, estou feliz com o próximo passo, pelo menos em conflito familiar. Claro, com certeza. Se você dá uma negativa, meu Deus do céu, o que eu faço? Então, e até lhe digo, atualmente, você sabe muito bem, fiz mestrado em Portugal em família e amo família, mas eu resolvi mudar de área e resolvi mudar para saúde. E a gente tem muito isso em saúde. Tem. Você precisa ter aquele cuidado com o cliente, a fala com o cliente. Como você disse, ter alguém para dividir, para mandar o relatório, para conversar. Tem cliente que ele consegue entender o relatório quando você manda por áudio, tem cliente que você precisa mandar escrito. Depende muito. É como você disse, entender o cliente. Eu acho que a grande foco é entender o cliente e fazer ele virar uma marca, que é uma consequência porque você teve um bom atendimento. Isso, nós lá no escritório, nós temos uma área que faz esse estudo de perfil do cliente, porque às vezes o cliente é o seu cliente, mas quem te contratou foi outra pessoa. Uhum. Tem uma pessoa por trás que tem interesses, que, enfim. Sim, claro, a gente consegue perceber isso para resolver aquilo. Então, é um jogo e as pessoas precisam entrar estrategicamente pensadas nisso, né? Para poder resolver o mais rápido, porque todo mundo quer resolver o problema de família. Tudo que... Ninguém gosta de problema, foi uma coisa que eu aprendi. Eu costumo muito sobre mediação e a gente foge de problema. E tem gente que gosta, tem gente que o que sustenta a base dessa pessoa é viver aquele conflito. E nós conseguimos perceber isso. Que às vezes a pessoa fica ali, enfim, não consegue separar. Era uma coisa que eu sentia dificuldade em família. Enquanto está casado, por isso que eu acabei, acho que migrando para a saúde. Enquanto está casado, tem uma ligação. Isso. Então, não quer interromper essa ligação. E aí... Às vezes, confunde os papéis, né? O que é pai, o que é mãe, o que é ex-marido, o que é ex-mulher. Patrimônio, as pessoas... Porque também em família, geralmente, as pessoas não são educadas e não conversam sobre coisas que são âncora. Como, por exemplo, dinheiro. Como, por exemplo, educação. Então, é muito natural que você tenha um casal, eu falo isso sempre, que eles se casaram no regime da comunhão parcial, ou seja, depois que casou, tudo se comunica, e eles vivem, quando se separam, a ideia, e por anos passados, tendo a ideia que era separação total. O meu dinheiro é seu, o meu é meu, o seu é seu. E aí a gente precisa, no momento da separação, voltar. Outra coisa também que é muito comum, para fugir um pouquinho dessa coisa do divórcio, é o inventário. Às vezes, o filho tem irmãos, o pai ou a mãe morre, né, falece, e aí o pai dava um pouquinho mais de atenção e suporte a um filho. E aí ele cristalizou que ele tem mais direito do que os outros irmãos. Não é assim que a justiça preconiza. Então, assim, isso é muito comum. Fazer esses mitos, né? Tirar esses mitos faz parte do nosso trabalho. Então, você precisa aterrissar. Eu brinco que o cliente, quando ele chega, ele está voando, ele está, né, imerso em algo que você precisa aterrissar, que é o que a gente chama de racionalizar, para que o seu trabalho comece. Então, para isso, algumas coisas são feitas, nós realmente traçamos o perfil do cliente, nós montamos a estratégia, nós definimos a equipe que é específica, nós entendemos quanto tempo, quando da entrada, a vara, né, a gente já, sabendo qual é o perfil do magistrado, a gente já antecipa para o cliente. Então, assim, tem muito... É personalizado, é um atendimento... É um atendimento de valor e tem muito dessa iniciativa
de tantos anos dentro dessas organizações de uma multinacional de indicadores e, ó, Então nenhum tempo foi perdido. Não, é massa. Infelizmente, eu fico super triste. Infelizmente, acabou. Eu espero que no próximo eu possa estar com você, Bela e Mirella, que com certeza essa sala vai ser pequena pra gente. Muito obrigada pela mulher que você é, pela amiga que você é, por estar podendo fazer parte da comissão com você. Espero depois fazer aqui um podcast com todo mundo da comissão. Por aqui. Muito obrigada. Obrigada. Eu queria só falar uma coisinha, se você me permite, é bem rápido. Para que as pessoas valorizem, hoje em uma época de de poucos olhares, né, que as pessoas valorizem de verdade quem está fazendo ao seu lado, né? Nós fomos amigas de faculdade e hoje é muito difícil que você trace relações que sejam duradouras ali no início. Sim. Então, nós nunca imaginamos que poderíamos estar aqui, né? Nem éramos tão ligadas assim na faculdade, mas a área jurídica, ela é feita de muita coragem, muita dedicação e de relacionamento. Então, não fique só no celular, não fique só dentro do mundo virtual. Pare na faculdade, nos pares, nos fóruns, para conversar com as pessoas, para olhar para as pessoas, porque isso é muito precioso. O direito trabalha, na sua grande maioria, com pessoas. Então, comece você também a ser uma pessoa que se conecta com pessoas. Que massa que você está aqui. Muito, viu? Amei. Já estamos encerrando, pessoal, com essa frase de Roberto. Pessoas precisam de pessoas. Então, encerramos mais um podcast. Eu agradeço a companhia e desejo um beijo enorme para vocês. Obrigada.